O livro Olhos d'Água, Parte 5. Título: Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Zaita espalhou as figuras no chão. Olhou demoradamente para cada uma delas. Faltava uma, a mais bonita, a que retratava uma garotinha carregando uma braçada de flores. Um doce perfume parecia exalar da figurinha, ajudando a compor o minúsculo quadro. A irmã de Zaita há muito tempo desejava o desenho e vivia propondo uma troca. Zaita não aceitava. A outra, com certeza, pensou Zaita, havia apanhado a figurinha flor. E agora, como fazer? Não poderia falar com a mãe, sabia no que daria a reclamação. A mãe ficaria com raiva e bateria nas duas. Depois rasgaria todas as outras figurinhas, acabando de vez com a coleção. A menina recolheu tudo meio sem graça. Levantou-se e foi lá no outro cômodo da casa, voltando com uma caixa de papelão. Passou pela mãe que chegava com algumas sacolas do supermercado. A mãe de Zaita estava cansada. Tinha 34 anos e 4 filhas. Os mais velhos já estavam homens. O primeiro estava no exército. Queria seguir carreira. O segundo também. As meninas vieram muito tempo depois, quando Benícia pensava que nem engravidaria mais. Entretanto, lá estavam as duas, gêmeas. Eram iguais, iguaizinhas. A diferença estava na maneira de falar. Zaita falava baixo e lento. Naíta, alto e rápido. Zaita tinha nos modos um quê de doçura, de mistérios e de sofrimento. Zaita virou a caixa e os brinquedos se esparramaram fazendo barulho. Bonecas incompletas, chapinhas de garrafas, latinhas vazias, caixas e palitos de fósforos usados. Mexeu em tudo sem se deter em brinquedo algum. Buscava insistentemente a figurinha, embora soubesse que não a encontraria ali. No dia anterior havia recusado fazer troca mais uma vez. A irmã oferecia pela figurinha aquela boneca negra, a que só faltava um braço e que era tão bonita. Dava ainda os 2 pedaços de lápis cera, um vermelho e um amarelo, que a professora lhe dera. Ela não quis. Brigaram. Zaita chorou. À noite, dormiu com a figurinha flor embaixo do travesseiro. De manhã foram para a escola. Como o quadrinho da menina flor tinha sumido. Zaita olhou os brinquedos largados no chão e se lembrou da recomendação da mãe. Ela ficava brava quando isto acontecia. Batia nas meninas, reclamava do barraco pequeno, da vida pobre, dos filhos, principalmente do segundo. Um dia Zaita viu que o irmão, o segundo, tinha os olhos aflitos. Notou ainda quando ele pegou uma arma debaixo da poltrona em que dormia e saiu apressado de casa. Assim que a mãe chegou, Zaita perguntou-lhe por que o irmão estava tão aflito e se a arma era de verdade. A mãe chamou a outra menina e perguntou-lhe se ela tinha visto alguma coisa. Não, Naíta não tinha visto nada. Benícia recomendou então o silêncio, que não perguntassem nada ao irmão. Zaita percebeu que a voz da mãe tremia um pouco. De noite julgou ouvir alguns estampidos de bala ali por perto. Logo depois escutou os passos apressados do irmão que entrava. Ela se achegou mais para junto da mãe. A irmã dormia. A mãe se mexeu na cama várias vezes. Em um dado momento, sentou assustada. Depois, se deitou novamente, cobrindo-se toda. O calor dos corpos da mãe e da irmã lhe dava um certo conforto. Entretanto, não conseguiu dormir mais. Tinha medo, muito medo, e a mãe lhe pareceu ter passado a noite toda acordada. Zaida levantou e saiu, deixando os brinquedos espalhados, ignorando as recomendações da mãe. Alguns ficaram descuidadosamente expostos pelo caminho. A linda boneca negra, com seu único braço aberto, parecia sorrir desamparadamente feliz. A menina estava pouco se importando com os tapas que pudesse receber. Queria apenas encontrar a figurinha flor que tinha sumido. Procurou pela irmã nos fundos da casa e, desapontada, só encontrou o vazio. A mãe ainda arrumava os poucos mantimentos no velho armário da madeira. Zaita teve medo de olhar para ela. Saiu sem a mãe perceber e bateu no barraco de Dona Felina, ao lado. A irmã não estava ali também. Onde estava Naída? Onde ela havia se metido? Zaita saiu de casa em casa, por todo o beco, perguntando pela irmã. Ninguém sabia responder. A cada ausência de informação, sua mágoa crescia. Foi andando junto com a desesperança. Tinha o pressentimento de que a figurinha flor não existia mais. O irmão de Zaita, o que não estava no exército, mas queria seguir carreira, buscava outra forma e local de poder. Tinha um querer bem forte dentro do peito. Queria uma vida que valesse a pena, uma vida farta, um caminho menos árduo e o bolso não vazio. Via os seus trabalharem e acumularem miséria no dia a dia. O pai dele
e do irmão mais velho gastava seu pouco tempo de vida comendo poeira de tijolos, areia, cimento e cal nas construções civis. O pai das gêmeas, que durante anos morou com sua mãe, trabalhava muito e nunca trazia o bolso cheio. O moço vivia mulher, homens e até mesmo crianças, ainda meio adormecidos, saírem para o trabalho e voltarem pobres como foram, acumulados de cansaço apenas. Queria, pois, arrumar a vida de outra forma. Havia alguns que trabalhavam de outro modo e ficavam ricos. Era só insistir, só ter coragem, só dominar o medo e ir adiante. Desde pequeno, ele vinha acumulando experiências. Novo, criança ainda, a mãe nem desconfiava e ele já traçava o seu caminho. Corria ágil pelos becos, colhia recados, entregava encomendas e displicentemente assobiava uma música infantil, som indicativo de que os homens estavam chegando. Zaita andava de beco em beco à procura da irmã. Chorava. Algumas pessoas conhecidas perguntavam o porquê de ela estar tão longe de casa. A menina se lembrou da mãe, da raiva que ela devia estar. Ia apanhar muito quando voltasse. Não se importou com aquela lembrança. Naquele momento, ela buscava na memória como o desenho da menina Flor tinha nascido em sua coleção. A figurinha podia ter vindo em um daqueles envelopes que o irmão, o segundo, às vezes comprava para ela. Quem sabe viera no meio das duplicatas que a mãe ganhava da filha da patroa, ou ainda fruto de alguma troca que ela fizera na escola, mas podia ser também parte de um segredo que ela não havia contado nem para sua igual, a Naíta. A figurinha podia ser uma daquelas 10 que ela havia comprado um dia com uma moeda que tirara da mãe sem que ela percebesse. Zaita, por mais que se esforçasse retomando as lembranças, não conseguia atinar como a figurinha Flor tinha se tornado sua. A mãe de Zaita aguardou rapidamente os poucos mantimentos. Teve a sensação de ter perdido algum dinheiro no supermercado. Impossível. Levara metade do salário e não conseguiria comprar quase nada. Estava cansada, mas tinha de aumentar o ganho. Ia arranjar trabalho para os finais de semana. O primeiro filho nunca pedia dinheiro, mas ela sabia que ele precisava, e sem que o segundo soubesse, Benícia colocava alguns trocados debaixo do travesseiro dele para quando ele vinha do quartel. Havia também o aluguel, a taxa de água e de luz. Havia ainda a irmã com os filhos pequenos e com o homem que ganhava tão pouco. A mãe de Zaita às vezes chegava a pensar que o segundo filho tinha razão. Vinha a vontade de aceitar o dinheiro que ele oferecia sempre, mas não queria compactuar com a escolha dele. Orgulhosamente, não aceitava que ele contribuísse com nada em casa. Estava, porém, chegando à conclusão de que o trabalho como o dela não resolvia nada. Mas o que fazer? Se parasse, a fome viria mais rápida e voraz ainda. Benícia, a dar por falta das meninas, interrompeu os pensamentos. Não ouvia as vozes das duas há algum tempo. Deviam estar metidas em alguma arte. Sentiu certo temor. Veio andando aflita da cozinha e tropeçou nos brinquedos esparramados pelo chão. A preocupação anterior se transformou em raiva. Que merda! Todos os dias tinha que falar a mesma coisa. Onde as duas haviam se metido? Por que tinham deixado tudo espalhado? Apanhou a boca negra, a mais bonitinha, a que só faltava um braço, e arrancou o outro, depois a cabeça e as pernas. Em poucos minutos a boneca estava destruída, cabelos arrancados e olhos vazados. A outra menina, Naíta, que estava no barraco ao lado, escutando os berros da mãe, voltou aflita. Foi recebida com tapas e safanões. Saiu chorando para procurar Zaita. Tinha duas tristezas para contar à sua irmã igual. Havia perdido uma coisa que Zaita gostava muito. De manhã tinha apanhado a figurinha debaixo do travesseiro. Queria sentir o perfume de perto, e agora não sabia mais aonde estava a flor. A outra coisa era que a mamãe estava brava porque os brinquedos estavam largados no chão, e de raiva ela havia arrebentado aquela bonequinha negra, a mais linda. Nos últimos tempos na favela, os tiroteios aconteciam com frequência e a qualquer hora. Os componentes dos grupos rivais brigavam para garantir seus espaços e freguesias. Havia ainda o confronto constante com os policiais que invadiam a área. O irmão de Zaita liderava o grupo mais novo, entretanto, o mais armado. A área perto de sua casa ele queria só para si. O barulho seco de balas se misturava à algazarra infantil. As crianças obedeciam à recomendação de não brincarem longe de casa, mas às vezes se distraíam, e então não experimentavam somente as balas adocicadas suaves que derretiam na boca, mas ainda aquelas que lhes dissolviam a vida.
Zaita seguia distraída em sua preocupação. Mais um tiroteio começava. Uma criança, antes de fechar violentamente a janela, fez o sinal para que ela entrasse rápido em um barraco qualquer. Um dos contendores, ao notar a presença da menina, imitou o gesto feito pelo garoto para que Zaita procurasse abrigo. Ela procurava, entretanto, somente a sua figurinha flor. Em meio ao tiroteio, a menina ia. Balas, balas e balas desabrochavam como flores malditas, ervas daninhas suspensas no ar. Algumas fizeram círculos no corpo da menina. Daí, um minuto, tudo acabou. Homens armados sumiram pelos becos silenciosos, cegos e mudos. 5 ou 6 corpos, como o de Zaita, jaziam no chão. A outra menina seguia aflita à procura da irmã para lhe falar da figurinha flor desaparecida. Como falar também da bonequinha negra destruída? Os moradores do beco onde havia acontecido o tiroteio ignoravam os outros corpos e recolhiam só o da menina. Naíta demorou um pouco para entender o que havia acontecido, e assim que se aproximou da irmã, gritou entre o desespero, a dor, o espanto e o medo. Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. Título: De lixão. De lixão abriu os olhos sob a madrugada clara que já se tornava dia. Apalpou um lado do rosto, sentindo a diferença, mesmo sem tocar o outro. O dente latejou, espalhando a dor por todo o céu da boca. Passou lentamente a língua no canto da gengiva. Sentiu que a bola de pus estava inteira. O companheiro de quarto Marquise levantou um pouco o corpo e, entre o sono, olhou espantado, meio adormecido para ele. De lixão, encheu rápido a boca de saliva e deu uma cusparada no rosto do menino. O outro, num sobressalto, acordou de seu sono todo instinto de defesa. Pulou inesperadamente, acabando de se levantar. De lixão acompanhou o gesto raivoso do menino, levantando também. Numa fração de segundos, recebeu um pontapé nas suas partes baixas. Abaixou desesperado, segurando os ovos vida, e foi se encolhendo, se enroscando até ganhar a posição de feto. Pela primeira vez depois de tudo, se lembrou da mãe. Ainda bem que aquela puta tinha morrido. Ele sabia quem havia matado a mãe. Tinha visto tudo direitinho. Na polícia negou que estivesse por perto, que suspeitasse de alguém. Depois de 3 ou 4 idas à delegacia, os policiais acabaram por deixá-lo em paz. Ele sabia quem. Pouco importava. Quem deixasse o homem solto. Não gostava mesmo da mãe. Nenhuma falta ela fazia. Não aguentava a falação dela. De, vai para a escola. De, não fala com os meus homens. De, eu nasci aqui, você nasceu aqui, mas dá um jeito de mudar o seu caminho. Puta safada que vivia querendo ensinar a vida para ele. Depois pouco adiantava. Zona por zona ficava ali mesmo. Lá fora o outro mundo também era uma zona. Sabia quem tinha matado a mãe. E daí? O que ele tinha com isso? As partes de baixo do lachão doíam. O dente continuava a latejar. Será que ele ia morrer? Será que a dor de cima ia se encontrar com a dor de baixo? Será que o encontro seria uma dor só? Pensou no colega de quarto Marquise. O menino havia sido mais esperto do que ele. Fugira, ganhara o mundo. Já tinha bastante tempo que os dois dividiam aquele espaço. De dia perambulavam pela rua, cada qual no seu ganho. Encontravam-se ali no meio da noite. Às vezes conversavam muito, falavam de tudo, até de um pai, menos da mãe. De lixão achava que a história da mãe do outro devia parecer com a da sua irmã. Ele não sabia se gostava ou não do menino. Tinham quase a mesma idade. O menino, apesar de pequeno, tinha 14 anos. Ele, no mês anterior, num dia qualquer, tinha feito 15. O dente de lixão latejava compassadamente. Ele era uma dor só. As dores haviam se encontrado. Doía o dente, doía as partes de baixo, doía o ódio. Sentiu vontade de mijar. Quando ele era pequeno, mijava nas calças. Sua mãe lhe batia sempre por isso. Um dia, ela, numa crise de raiva, ao ver o menino todo ensopado de mijo, puxou a bimbinha dele até quase arrebentar, e dizia para ele os berros que aquilo era para mijar. Para mijar, mijar, mijar. A dor que de lixão sentiu naquele dia voltava agora. O que era aquilo? Naquele dia a mãe havia puxado a bimbinha dele. Agora ele era grande, experimentado na vida. Tinha levado um chute no saco nos ovos e doía para cacete. A vontade de mijar se confundia com a dor. Naquela época pensava que a bimbinha só servia para mijar. Mijar, mijar. Agora não. Tinha crescido. A bimbinha se transformado em pau cacete. Há muito tempo havia descoberto que bimbinha grande em pé tinha outro fazer. Tinha experimentado isso nos quartos daquelas putas.
Foi também no quarto ao lado de sua mãe, com uma menina da idade dele, que como ele havia nascido ali, que experimentou o primeiro prazer a dois. Quando acabou tudo, quase morreu de vergonha. Estava na cama ainda e não conseguia parar. Não conseguia parar o mijo, mijou-se todo. De lixão estava com vontade de mijar. Queria levantar e não podia. Ia soltar nas calças, não podia fazer. A mãe, aquela puta, era bem capaz de viver de novo e vir castigá-lo. Apapou meio sem jeito e envergonhado as partes doídas. O dente latejou pro fundo da boca. Dor de dente matava? Não sabia. Sabia, porém, que ia morrer. Mas isso também, como a morte da mãe, pouca importância tinha. Onde estava o desgraçado do outro? Só não queria morrer tão sozinho. Os primeiros trabalhadores passavam apressados. De lixão teve vontade de chamar um deles, mas silenciou o desejo na garganta. O sol anunciava o dia quente. Ele, entretanto, tremia de frio. Sentia um vazio na cabeça e no peito e no estômago. Tinha um pouco de fome. Havia umas 2 semanas que aquele tumorzinho na boca, junto ao dente, doía que ele não podia comer quase nada. Fez um esforço. Sentou. Pegou na bimbinha dolorida e fez xixi. Assustou-se. Estava urinando sangue. Passou a língua no canto da boca. O carocinho latejou. Num gesto corajoso, coragem e desespero, levou o dedo em cima da bola de pus e apertou contra a gengiva. Cuspiu pus e sangue. Tudo doía. A boca, a bimbinha, a vida. Deitou novamente, retomando a posição de feto. Já eram 7 horas da manhã. Um transeunte passou e teve a impressão de que o garoto estava morto. Um filete de sangue escorria de sua boca entreaberta. Às 9 horas, o rabecão da polícia veio recolher o cadáver. O menino era conhecido ali na área. Tinha a mania de chutar os latões de lixo e por isso ganhara o apelido sim. Aquele era o de lixão. De lixão havia morrido.